A gente está com um advogado, o Dr. Marcelo, que vai conversar com a gente a partir de agora via Skype para falar justamente desse problema que a gente sempre toca aqui no Factual, que é a respeito das aglomerações, da preocupação com o contágio dessa doença, da disseminação. Não é isso, Derek? Isso mesmo. Muita gente saindo, muita gente quebrando o isolamento social. O Senado está analisando um projeto de lei do senador José Serra, que define pena de até 4 anos de reclusão e multa para quem não respeitar o isolamento. Mas, afinal de contas, sair de casa durante o isolamento, durante esse período, pode ser considerado crime? Essa e outras perguntas que responde agora é o advogado criminalista Marcelo Rogério Medeiros Soares, que já está aqui com a gente. Boa noite, doutor. Bem-vindo ao Factual. Muito bom. Acho que a internet está ruim. Você pode falar novamente? Boa noite. Sim, boa noite. Estou te ouvindo bem. Boa noite. Boa noite, Lucas Malafaia. Boa noite, Derek. Boa noite a todo mundo, a todos que nos assistem nesse momento. Doutor, vamos começar com uma pergunta. Está conseguindo me ouvir bem? Sim, agora muito bem, sim. muito bem. Deixa eu perguntar para você, o decreto aqui do estado de emergência, ele é uma recomendação ou uma determinação? O que é que isso significa? É o seguinte, Derek, o decreto ele tem pontos que são recomendações e existem pontos que é determinação. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a diferença entre isolamento e qual a diferença de quarentena, né? Que são duas coisas distintas. A gente tem visto algumas pessoas falando como se fosse um sinônimo, mas na verdade o isolamento é uma obrigação. Quem está obrigado a estar isolado são pessoas que são suspeitas, por exemplo, de estar com coronavírus, são pessoas que apresentam qualquer tipo de sintoma gripal, certo? São pessoas também que vieram do exterior nesses últimos dias, então essas pessoas obrigatoriamente deverão estar isoladas. É obrigação, é uma determinação. Caso haja o descumprimento, ela estará sujeita a responder criminalmente pelo artigo 268 do Código Penal Brasileiro, que prevê uma pena, né, e prevê também uma pena de multa. Por sua vez, a quarentena para nós cidadãos, certo, é uma recomendação, ou seja, é um estímulo para que as pessoas fiquem na sua casa e evitem sair, evitem aglomeração. Agora, quando a gente trata para o comerciante ou para atividades, nesse caso também se torna uma determinação, uma obrigação. Se eu tenho, por exemplo, uma loja de chocolate, como foi o que aconteceu aqui em Maceió. Deu uma travadazinha na internet, realmente a internet está oscilando bastante, o doutor Marcelo, mas ele falava que os comerciantes conseguiu... Está ouvindo? Pronto, Sim, pode voltou. continuar, porque deu uma travada. Alô? Pode continuar, doutor Marcelo. Pronto. Então, um exemplo aqui da Cacau Show. Cacau Show entrou com uma medida judicial pedindo que se aplicasse para ela a possibilidade dela comer seus chocolates. Então, se a Cacau Show, por exemplo, ela descumpre o decreto estadual, certo? Abrindo o seu estabelecimento, eles, naturalmente, os gestores, os donos da empresa, estarão a responder criminalmente também pelo artigo 268 do Código Penal. Então, o decreto tem pontos que são recomendações e tem pontos que é obrigatório e há uma determinação. Certo. Deixa eu tentar fazer só mais uma pergunta, porque existe muita dúvida em relação a isso. A internet está muito ruim, a conexão. Eu não estou ouvindo. Eu vou tentar fazer mais uma pergunta, porque a internet está muito ruim, a conexão está muito ruim. Alô, doutor Marcelo? Nos ouve? Acho que eu tirou o fone para poder ouvir. Estou ouvindo. Pronto, é o seguinte, vou tentar fazer mais uma pergunta aqui, né? O que diz o Código Penal para a seguinte situação, né? Uma pessoa tem a doença, né? Tem a Covid-19, sabe que tem a doença e descumpre o decreto. E pode colocando em risco aí a vida de outras pessoas. Tem alguma penalidade prevista para isso? Uma pessoa
que tenha conhecimento que está infectado, por exemplo, com o coronavírus, e essa pessoa ela venha descumprir essa medida, ela naturalmente irá responder pelo crime tipificado no artigo 131 do Código Penal Brasileiro, né, que prevê justamente o ato de contagiar alguém, e nesse caso teria que ser uma moléstia grave, que seria o caso do coronavírus, né? Agora, suponha-se ainda que essa pessoa descumpra, né, sabendo que está com coronavírus, resolve visitar um senhor de idade de 90 anos. E, em decorrência disso, esse senhor de idade, ele vem a óbito, né? Então, essa pessoa, além de responder pelo artigo 131 do Código Penal Brasileiro, ele também responderá pelo crime de homicídio, certo? Então, realmente é um comportamento que tem um risco grande, né? Inclusive muito grave. Exato. Doutor, mais uma dúvida aqui, que é com relação a essa questão dos decretos. O presidente Bolsonaro já disse mais de uma vez que, se quiser, ele, com uma canetada, bota todo mundo de volta para fora de casa, todo mundo de volta à rotina normal. Ele pode fazer isso? O que é que acontece? A Constituição Federal, ela prevê que os estados possuem legitimidade concorrente com a União, né? Então, assim, aconteceu aqui no estado de Alagoas, em que o governo federal possibilitou que os templos religiosos funcionassem normalmente. Por sua vez, o decreto estadual, ele não permitia, ele proibiu. Então, pode haver em alguns momentos que haja um conflito entre o decreto estadual e o decreto federal, né? Nesse caso, a recomendação é que siga o decreto estadual. Por quê? Porque o Estado e a União, ele tem legitimidade concorrente. No presente exemplo, nós não estamos diante de um caso de hierarquia da norma, ou seja, porque um decreto federal se sobrepõe ao decreto estadual. Não. Nesse caso, até porque cada estado tem suas peculiaridades em relação à epidemia. Então, nesse caso, o decreto estadual se sobrepõe ao decreto federal. Doutor, aproveitando nessa questão de hierarquia, hoje a Prefeitura de Teotônio Vilela editou um decreto determinando a volta gradual do comércio. Aí determinou algumas normas de higiene, de horário de funcionamento. A Prefeitura alega que o município é pequeno e não pode manter o comércio fechado como aqui em Maceió, como no restante do país. Um prefeito pode também passar por cima do decreto estadual, determinar a volta, mesmo que o decreto do estado diga que ele só deve voltar dias depois? Nesse caso, ele tem uma grande possibilidade de arrumar um grande problema. Não somente ele, como também os moradores, né, daquele município. Porque o que é que acontece na prática? Vamos supor que um prefeito libera o comércio, né? Então, o Estado, né, a Polícia Militar, que está como órgão fiscalizador, ele tende a cumprir a ordem que é emanada pelo governo do Estado. Aliás, a Polícia Militar é um órgão estadual. Então, isso pode acontecer de haver, inclusive, um grande conflito, né? O município autoriza, mas o governo do Estado vai lá e determina que a Polícia Militar feche todo o estabelecimento. Então, assim, é uma situação bastante complicada. Então, a recomendação mesmo é que os municípios, sim, sigam o decreto estadual, uma vez que, no presente caso, o decreto estadual, o Estado tem legitimidade, assim como a União tem legitimidade. A legitimidade ela é concorrente. A União pode estabelecer normas gerais e o Estado, dentro da sua própria realidade, estabelece o seu decreto estadual. Então, é uma situação bastante complicada e não é aconselhável o estabelecimento desse decreto municipal. E pode gerar, sim, grandes conflitos, inclusive de âmbito penal, de âmbito jurídico. Agora, e no caso do presidente brasileiro, né, ao defender o isolamento vertical, contrariando a recomendação da Organização Mundial de Saúde, ao fazer isso, ele comete alguma irregularidade também ou não? Olha, o ato por si só dele defender o entendimento contrário da Organização Mundial de Saúde não caracteriza crime, mesmo porque ele também, como cidadão, como presidente da República, ele também tem o direito de se expressar. Isso aí, inclusive, está garantido na Constituição Federal, que é a livre manifestação de pensamento. Tá? Agora, sim, a partir do momento que ele, na qualidade de presidente da República, sobretudo quando ele veio do exterior, né, nos primeiros 14 dias que ele veio
do exterior, dentro de um avião que tinha outras pessoas que posteriormente foi confirmada que estava infectada. Então ele, como cidadão, como presidente da República, vai lá por meio de se encontrar com pessoas e se aglomerar, ele está a responder criminalmente pelo artigo 268 do Código Penal brasileiro, né? Ou seja, ele está violando o próprio decreto que ele estabeleceu. E ele também estará sujeito a responder também penalmente por isso. Inclusive, tiveram órgãos que propôs, inclusive, demanda judiciais no Supremo Tribunal Federal para se apurar eventual crime de responsabilidade. Inclusive, hoje o presidente saiu de novo, ele foi até uma padaria lá em Brasília e cercou de gente ali ao redor dele, enfim. Agora, doutor, de acordo com esse decreto estadual aqui de Alagoas, o que é que está permitido, então, fazer fora de casa? Por exemplo, a gente teve um episódio recente de um jornalista que foi hostilizado porque estava fazendo exercícios ao ar livre no Rio de Janeiro. Uma pessoa chegou lá e começou a brigar com esse jornalista, dizendo, você disse para a gente ficar em casa, mas você não fica. Esses exercícios fora de casa estão permitidos? O que é que a população pode fazer, então? O que é que está permitido? Estão permitidos, sim. Atividade física ao ar livre, até o presente momento, não há nenhuma proibição, nem no decreto estadual, nem no decreto federal, né? Agora, o que está proibido são pessoas, né, que estão suspeitas de coronavírus, ou pessoas até que estejam com algum sintoma gripal, né? A pessoa se tiver, por exemplo, com uma febre, se tiver com resfriado, essas pessoas, obrigatoriamente, pelo decreto, têm a obrigação de passar 14 dias isoladas. Então, não há nenhum tipo de objeção quanto a isso. E em relação às atividades comerciais, o que está permitido são atividades essenciais, né? O último decreto agora liberou uma série de atividades que são essenciais. Liberou o funcionamento de estabelecimentos ópticos, né? Liberou o funcionamento de psicologia, também o funcionamento de consultório de fisioterapia, mas o decreto estabelece que todo esse tratamento tem que ser feito com horário marcado. Então, se algum médico, por exemplo, que tem um hábito de fazer atendimento de pacientes com ordem de chegada, se ele continuar nessa forma, ele também estará sujeito a responder criminalmente, porque o decreto estadual permitiu essas atividades, no entanto, mediante hora marcada, justamente para evitar aglomeração e também adotando todos os critérios, né, de segurança e de higiene. Doutor Marcelo, a gente agradece muito a sua participação aqui no Factual.